Evangelho no Lar, prece de abertura. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só do modo a recordar-nos com segurança as lições de ontem, mas sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhes as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviastes. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Emmanuel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Itens 10 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não ocorre com essa mensagem em Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência, a lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender estas verdades.
Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruineis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espíritos, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Job, capítulo 14, versículos 10 e 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Job, capítulo 14, itens 10 e 14, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Mesmo capítulo de Job citado anteriormente, agora na versão da Igreja Grega. Essas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Esperava sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece ampliar-se preferencialmente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Job, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, diz que de lá aguardará o momento de voltar. Esclarecimentos. A reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. A ideia de que João Batista era o espírito de Elias reencarnado tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam absolutamente dúvida a respeito. É de se notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos deste pensamento. Ao contrário, confirmou categoricamente quando disse: se vós quereis bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir. E o mestre ainda acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos tempos de Jesus, como hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir estas coisas. As palavras do Nazareno
eram, pois, dirigidas unicamente a quem tinha ouvidos para ouvir. A reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina de uma única vida destruiria todos os atributos do Criador. Além disso, essa doutrina pluralista das existências salienta qualidades boas ou más como peculiares ao espírito e não ao corpo. E diz que pelo progresso os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons, dependendo essas aquisições do trabalho que cada um de nós desenvolva para benefício próprio. O corpo não é mais que um agente, um instrumento para a manifestação destas qualidades do espírito. Ao deixar o corpo, o espírito leva consigo tudo o que tem de bom ou de mal, e durante suas sucessivas reencarnações, ele se depura, expurgando a maldade e aperfeiçoando-se na bondade. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação, através das novas oportunidades de reajuste que o Pai oferece sempre aos filhos que transgridem as suas leis, até que um dia todos nos identifiquemos com os seus sábios desígnios, vencendo assim dores e sofrimentos decorrentes de nossa invigilância. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache livre de todas as impurezas, não terá mais necessidade da vida corporal. Mas enquanto não atinge a perfeição, é através das vidas sucessivas que o espírito adquire o conhecimento e se eleva em moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. A reencarnação é, portanto, o meio de que dispõe o espírito para abreviar a caminhada rumo à perfeição, rumo à felicidade tão almejada por nós. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Prece final. Pai amado, nós te rogamos, Senhor, a sua proteção para o nosso lar. Envolva, Pai, todos aqueles que estão junto a nós,
ajudando-os, Senhor, fortalecendo-os no seu corpo físico e espiritual. Envolva, Senhor, todos os nossos familiares, todos os seres amados, para que eles estejam em paz, fortalecidos na sua fé. Te pedimos também por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Receba-os, Pai, ampare-os e ajude-os. Te pedimos, Senhor, por toda a humanidade, que o Teu amor se esparja e atinja cada coração, a cada leito, a cada enfermo, que eles possam, Pai, estar intuídos pelo Teu amor, amparados por Ti. Te pedimos por todos os necessitados. Ampare-os, Pai, nesse momento tão difícil, fortalecendo-os, ajudando-os, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que fluidifiques as nossas águas e ajude-nos, Pai, na nossa caminhada evolutiva até Ti. Te agradecemos tudo o que recebemos, o amor que nos dedicas a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.